Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu gostaria de trazer dentro de Miqueias uma palavra para vocês, mas não é propriamente uma síntese, ou o esboço, ou o resumo de todo o livro. Então eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, Miqueias capítulo 6, e nós vamos ler esta passagem. Eu não sei se o pessoal da mídia aí tem a versão atualizada, ARA. Se tiver para projeção, eu fico muito grato. Se não tiver, não tem problema. Vocês acompanhem, por gentileza, a leitura que farei. Miqueias, capítulo 6. Todo esse capítulo. Deus e o seu povo em juízo. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável éfel minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri, e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso, eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim, trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Meus amados, eu quero tratar do seguinte tema: o povo de Deus no banco dos réus. O povo de Deus no banco dos réus. Miqueias está nas ruas. Miqueias é mais atual do que os nossos jornais de maior circulação em São Paulo e no Brasil. Miqueias faz um diagnóstico da sua nação,
olhando para as vísceras, levantando a ponta do véu e revelando os bastidores do mundo político, do mundo econômico, do mundo social, do mundo religioso. Ele faz um diagnóstico preciso da sociedade do seu tempo. E quando eu leio Miqueias, a sensação que eu tenho é que eu estou olhando para o Brasil, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Nova York, para Londres, para Paris, para Tóquio. Esse texto vai traçar para nós, com diáfana clareza, com absoluta fidelidade, a realidade do mundo que você e eu estamos vivendo. Deus escreve a história antes dela acontecer. E então eu queria que você olhasse comigo qual é o diagnóstico que Miqueias faz da sua nação, que é o povo de Deus, para então armar esta cena do capítulo 6, que é uma cena de júri, de um tribunal, onde um réu está assentado, e ele vai receber as acusações do promotor, ele vai ter a oportunidade de se defender, e ele vai receber a sentença do reto juiz. Então, olhemos aqui, por gentileza, esse cenário. Primeiramente, Miqueias denuncia o que nós chamaríamos hoje de o aparelhamento do Estado para a corrupção. Olhe comigo o capítulo 2, versos 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Preste atenção nisso. Tem gente que imagina a iniquidade, maquina o mal, mas não tem poder de fazê-lo, porque o poder não está na sua mão. Mas é doloroso quando aqueles que têm o poder nas mãos imaginam, maquinam e imediatamente praticam o mal, porque todo o sistema, todo o aparato está nas mãos deles. O que Miqueias está denunciando aqui é exatamente este aparelhamento do Estado para a prática do mal, da corrupção, da violência, da opressão. Olha o verso 2. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Eles não só planejam, eles executam o mal. Eles não só desejam, eles põem em ação o mal. Por quê? Porque eles receberam poder para isso. Em vez de usar o poder que tem para a prática do bem, para a prática da justiça, para o exercício da misericórdia, eles usam o poder que receberam para a prática do mal, da corrupção e da violência. Em segundo lugar, o profeta Miqueias denuncia a inversão de valores na sociedade. Lá na sociedade dele, parece que eu estou falando da nossa sociedade contemporânea, mas veja comigo o capítulo 3, versículo 2, a parte A. Os que aborreceis o bem e amais o mal. Irmãos queridos, não é só aqui uma tolerância ao erro, uma concessão ao erro. A sociedade da época estava numa visão de inversão de valores. Eles estavam amando o mal e eles estavam aborrecendo o bem. Eles estavam chamando de luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. Parece até que você ser honesto hoje é uma afronta. Um rapaz e uma moça ter um namoro santo é uma caretice. Não ir para a cama com o namorado e a namorada é uma sociedade jurássica.
A pessoa não se corromper, a pessoa não aproveitar para ganhar a vida numa pernada só, numa canetada só, por meio da corrupção, seria tolo. É a sociedade que baniu Deus e perdeu o referencial do que é moral, do que é certo, do que é justo, do que é verdadeiro. É a inversão de valores. É a sociedade pelo avesso. É esse o diagnóstico que Miqueias está fazendo da sua geração e da nossa geração. Mas em terceiro lugar, Miqueias denuncia o que nós chamaríamos de exploração canibal. Olha aí comigo o capítulo de número 3, verso 1. Disse eu: ouvi agora, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Olha a parte B do versículo 2. E deles arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos. Versículo 3. Que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Olha o versículo 9. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Está falando de quem? Da liderança política da nação de Israel. Agem como canibais, esfolam, arrancam a pele, comem a carne e roem os ossos. O povo está sendo explorado, massacrado, sugado. A liderança está como sanguessuga, chupando o sangue do povo, explorando o povo, oprimindo o povo. Aqueles que governam, não governam para o povo, governam para se lucupletar. Não servem ao povo, se servem do povo. Esse é o diagnóstico de Miqueias. Mas em quarto lugar, Miqueias denuncia a corrupção do poder judiciário da sua nação. Olha comigo o capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Meus amados, dentro do nosso sistema dos três poderes independentes, que começa lá com Montesquieu, e que hoje é a base da nossa república, poder executivo, legislativo, judiciário, espera-se do poder judiciário que onde houver uma prática de injustiça, ela seja corrigida, a lei seja aplicada, a justiça seja feita. Portanto, não há nada que destrói mais a esperança de um povo e corrompe mais uma sociedade do que este poder que deve ser o guardião da Constituição se entrega à corrupção e à luz do que está escrito aqui, dão as suas sentenças por suborno. E se dão sentenças por suborno, eles vão favorecer a quem? Os ricos, os poderosos, que têm poder para pagar. E quem vai ficar prejudicado? Os pobres, que não têm vez, que não têm voz, que não têm para quem apelar, a quem recorrer. Quando eu leio Miqueias, parece que eu estou lendo Brasil, eu estou lendo Argentina, eu estou lendo Portugal, eu estou lendo França, Inglaterra, ou qualquer outro país do mundo, na atualidade. Mas em quinto lugar, para mim isso é mais grave ainda, Miqueias denuncia o que nós chamamos de o conluio dos poderes para oprimir o povo. Olha comigo o capítulo 7, verso 3.
as suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. Já ouviu falar no crime organizado? Eles põem a mão no mal e fazem o mal diligentemente, estudado, pensado, refletido, planejado. Veja mais, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Todos eles juntamente urdem a trama. É um protegendo o outro. É um poder se corrompendo, dizendo: se você me denunciar, eu também te denuncio. Se você pegar no meu pé, eu pego também no seu pé. E todos eles se juntam, conluiados, para fazer o mal, para praticar a injustiça, para trazer desesperança para a nação. Miqueias está nas ruas, Miqueias está em São Paulo, Miqueias está em Brasília, Miqueias está no Rio de Janeiro, Miqueias está entre nós, levantando a sua voz em nome de Deus, para dizer que o Deus a quem servimos não está apenas dentro de templos evangélicos. O Deus a quem servimos está no palácio, está no congresso, está nas cortes, está nas ruas, está no comércio, na indústria, na economia mundial, nas transações internacionais. Mas talvez você possa dizer assim: bom, se a sociedade econômica, política está corrompida, quem sabe a igreja melhora, quem sabe a igreja seja o porto de esperança da nação. Vamos ver, olha comigo, capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, e que clamam paz, quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa, contra aqueles que nada lhes metem na boca. Aqui você vê uma igreja prostituída, aqui você vê um ministério que tem preço, aqui você vê profetas da conveniência, que pregam para agradar, e não para confrontar o povo, que pregam na medida que recebem grana, sermões com preço. Irmãos, isso é dramático na realidade brasileira. Pregadores que não aceitam um convite para pregar sem saber qual vai ser a oferta. Ministério não é comércio, igreja não é mercado. Miqueias está levantando a sua voz e denunciando essa prática pecaminosa no meio cristão, inclusive no Brasil. Olha o capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Meus irmãos, nem todos aqueles que dizem que Deus está no nosso meio estão falando a verdade, porque aqueles que usam o seu chamado para pregar o evangelho como um comércio, uma fonte de lucro, eles se venderam a Mamon. Eles já não são mais servos do Altíssimo. A igreja estava corrompida, e o profeta está denunciando isso. Bom, mas talvez você possa pensar assim: bom, se o mundo político está corrompido, se o mundo do poder judiciário está corrompido, se a igreja está corrompida, existe alguém que vai salvar a nação,
que é o primeiro núcleo da sociedade, que é a família. Mas como é que estava a família? Veja comigo, por favor, capítulo 7, verso 6. Como é que estava a família? Está escrito aí: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. A família estava um pé de guerra. Sabe por quê? Porque o exemplo vem lá de cima. Se os governantes não dão exemplo, os governados não têm referencial. Se os líderes religiosos não dão exemplo, aqueles que são liderados se perdem sem rumo na vida. E a família, que deveria ser o grande guardião dos valores, também se rende, se capitula a essa cultura selvagem de um relativismo completamente rendido aos interesses das inverdades e das injustiças. O diagnóstico que Miqueias faz é tão dramático que ele conclui no capítulo 7, verso 2. Confira comigo. Ele diz assim: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Esse é um diagnóstico pessimista demais. Mas a situação estava tão crítica que Miqueias disse: meu Deus, não tem mais ninguém, não sobrou mais ninguém. Esse é o pano de fundo, esse é o cenário para que Deus agora chame esse povo, que é o seu povo, para um tribunal de júri. E agora a cena do tribunal vai ser armada. E eu gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio para nós entendermos o povo de Deus assentado no banco dos réus. Primeiro, a acusação é feita, nos versos 1 a 5. Primeira coisa que vai acontecer: o promotor chama o réu. Olha comigo o versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Notem vocês que a cena é de um grande tribunal. O réu está sendo convocado, intimado, chamado pelo promotor. Os montes e os outeiros do cosmos são as testemunhas, e o réu tem chance de se defender diante dessas testemunhas, os outeiros e os montes, para escutar se o réu tem razão na sua causa. Segundo lugar, o júri recebe a instrução. Versículo 2, confira aí: ouvi montes. Os montes e os outeiros são jurados. São jurados. O réu é o povo de Deus. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. A Bíblia diz que o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. A igreja não tem autoridade de denunciar os pecados dos políticos, dos juízes, dos legisladores, se ela mesma está incorrendo nos mesmos erros. Deus está chamando o seu povo a juízo. Deus está confrontando a você e a mim nessa noite. Terceiro, a promotoria apresenta a acusação. E que acusação será apresentada? Primeiro, acusa o réu de ter se afastado de Deus. Olha o verso 3 comigo. Aqui tem uma exclamação comovente: povo meu, que te tenho feito? Aqui tem um fato doloroso.
E com que te enfadei? Aqui tem uma pergunta paciente. Responde-me. Irmãos amados, parar para pensar que nós somos o povo escolhido de Deus, chamado de Deus, justificado por Deus, selado com o Espírito Santo da promessa. Parar para pensar que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Parar para pensar que nós temos a vida eterna. E parece que nós estamos enfadados de Deus, é algo gravíssimo. Povo meu, com que te enfadei? Com que te enfadei? Que te tenho feito? Responde-me. Deus está emocionadamente confrontando o seu povo. O que eu fiz para você estar enfadado de mim? Que mal que eu fiz com vocês, para vocês estarem enfadados de mim? Respondem-me. Mas mais, o promotor acusa mais. A promotoria acusa o réu de não ter valorizado a grande libertação que Deus deu a esse povo. Veja você, versículo 4, eles não valorizaram a liderança que Deus deu. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus tirou o povo da casa da servidão, da escravidão do Egito. Deus deu liderança boa, Moisés, Arão e Miriam, e o povo despreza essa liderança, vira as costas para Deus, apesar da grande libertação de Deus. Mas mais do que isso, versículo 5, eles não valorizaram as bênçãos de Deus. Olha aí, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Ou seja, foi contratado para amaldiçoar, e Deus transforma a maldição em bênção. Lembra-te do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Sitim é o primeiro lugar de onde eles saem do Egito. Gilgal é o lugar onde eles chegam na terra prometida e desfrutam das bênçãos de Deus. Em outras palavras, do começo ao fim, Deus abençoou, Deus deu maná, Deus deu água, Deus deu proteção do inimigo, a roupa não envelheceu, o calçado não envelheceu, a bênção de Deus contínua, constante, constante, constante. E Deus está perguntando: povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. Eles não valorizaram a liderança, eles não valorizaram as bênçãos. Mais do que isso, eles não valorizaram a providência. Porque quando chegaram em Gilgal, eles entraram na terra que emana leite e mel. Sabe o que Deus está denunciando aqui? Ingratidão. Ingratidão, ingratidão. Mas então, tendo feito a promotoria e a acusação ao réu, agora o réu tem a oportunidade de fazer a sua defesa. Vamos ver, versículos 6 e 7. Primeiro, ritos sagrados sem santidade não é suficiente. Versículo 6 está escrito assim: com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos e com bezerros de um ano? Ora, holocaustos e bezerros de um ano eram ofertas legítimas, estabelecidas pelo próprio Deus. Só que Deus não aceita um culto apenas externo. Deus quer o coração, Deus quer a motivação. Não adianta trazer a oferta certa se o coração não está certo. Não adianta apresentar a Deus o seu culto se a sua vida não está dentro desse culto. Deus não agrada disso. O que faltava em Israel não era religiosidade, era coração quebrantado, era vida no altar.
Mas, já que ritos sagrados sem santidade não é suficiente, vamos ver se Deus se agrada então de ostentação. Vamos trazer muito, vamos trazer bastante, vamos trazer com exuberância. Quem sabe Deus aceita? Olha o versículo 7, por gentileza. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Então quem é rico vai trazer coisas vultuosas. Quem sabe isso impressione Deus? Eu quero dizer para você que Deus não se impressiona com aquilo que você acha que é grande. Deus não se impressiona com a oferta vultuosa que você vai dar. Deus não se impressiona com a coisa grande que você vai fazer. Deus está olhando para o seu coração, é para a sua motivação. Mas já que Deus não aceita uma oferta legítima se não é acompanhada de santidade, já que Deus não se impressiona com coisas vultuosas, quem sabe Deus se impressione com sacrifício? Olha o finalzinho do versículo 7. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Vou trazer meu primogênito para sacrificar. Deus não quer isso. Deus não aceita isso. Deus quer sinceridade, verdade no íntimo. Então toda a defesa que o réu fez é uma defesa ilegítima, infundada. Não é capaz de convencer as testemunhas, não é capaz de mudar a sentença de condenação que virá do juiz. Então, o cenário do tribunal está armado, já que o réu não conseguiu fazer uma defesa digna, crível, aceitável, vem agora a instrução do processo. Veja você o versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Primeiro, que pratiques a justiça. Deus não tem nenhum interesse naquele culto onde a pessoa dá glória a Deus na igreja e em casa oprime a empregada, a secretária. Ele dá glória a Deus, mas ele surrupia o direito do trabalhador. Ele dá glória a Deus na igreja, mas ele dá um jeitinho de se aproveitar para levar vantagem. Ele dá glória a Deus na igreja, mas ele entra em esquemas de corrupção e vende a sua consciência por dinheiro. O que Deus requer é a prática da justiça. O Evangelho transforma o caráter, o Evangelho transforma a vida, o Evangelho transforma o comércio, o Evangelho transforma a indústria, o Evangelho transforma os relacionamentos econômicos e multinacionais, o Evangelho muda a sociedade. Segundo lugar, e ames a misericórdia. Agora preste atenção que a misericórdia não é só praticada, a misericórdia precisa ser amada. Amada. Já escutamos um bom sermão sobre misericórdia e generosidade aqui. Irmãos, não combina crente, mão de vaca, avarento, pão duro. Crente tem coração aberto, crente tem bolsa aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso, crente ama a misericórdia. Terceiro, e andes humildemente com o teu Deus. Me permita dizer isso. Você só vai praticar justiça, você só vai amar misericórdia se você andar humildemente com Deus. Uma das maiores loucuras da sociedade contemporânea, de uma agenda global que corre célere para os braços do marxismo cultural, do ateísmo, é empurrar Deus para fora da realidade da vida.
Porque quando se bane Deus da família, das escolas, das instituições públicas, do parlamento, dos palácios, das cortes, quando Deus não é mais o referencial, a sociedade se bestializa e se perde. É aquele que conhece a Deus e anda humildemente na presença de Deus, esse pratica a justiça, esse ama a misericórdia. Todos os sistemas, irmãos, ateístas são totalitários e oprimem as pessoas. Miqueias está nas ruas, Miqueias está entre nós, falando da parte de Deus. Bom, dada a instrução, agora o julgamento é concluído, dos versos 9 a 16, e destaco aqui algumas coisas. Primeiro, o juiz agora ordena que o réu ouça a sentença. Veja comigo o verso 9. A voz do Senhor clama a cidade, e a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouviu a tribos, aquele que a cita. Veja, cita aí é um termo jurídico, termo legal. Deus está dando uma ordem para que o réu escute, ouça a sua sentença. É um tribunal, e o povo de Deus está no banco dos réus. Segundo, o juiz mostra os dispositivos que o réu infringiu. Ele não vai receber uma sentença sem saber o que está acontecendo, não. Ele vai estar alertado com toda clareza quais foram os preceitos da lei que ele quebrou, que ele violou. Então vejamos. Primeiro, o juiz vai mostrar o crime das riquezas mal adquiridas. Olha comigo, por favor, o versículo 10. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, o detestável efa minguado. Tesouro da iniquidade, meu irmão, é todo o dinheiro, é toda a riqueza que a pessoa tem, que não foi adquirida de maneira honesta, com um trabalho honrado. É todo o dinheiro que foi roubado, seja de uma empresa particular, ou de uma pessoa física, ou seja roubado do erário público. Ele está denunciando aqueles que se enriquecem imoralmente, ilicitamente, surrupiando o que não lhe pertence. Riquezas mal adquiridas. O efa minguado é o camarada que tem um mercadinho e vende 1 quilo de carne e entrega 900 gramas. É o cara que vende 1 quilo de feijão e entrega 900 gramas. É aquele cara que vende 1 litro de gasolina e bota água no meio da gasolina. É aquele que dá um jeito de usar mecanismos para não fazer justiça na transação comercial, para levar vantagem. Mais do que isso, o juiz denuncia o crime dos mecanismos de corrupção no comércio. Olha comigo o verso 10b e 11. E o detestável efa minguado, poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Irmãos, Deus não está só na igreja não, Deus está lá na mercearia, Deus está lá no supermercado, Deus está lá nessas grandes multinacionais, todo dia, toda hora. Deus não está olhando só o gasofilácio, onde se entrega dízimo e oferta, não. Deus se importa com o comércio, Deus se importa com a indústria, Deus se importa com as transações comerciais. Deus é Senhor de tudo, e está de olho em tudo. Que os empresários ouçam, que os empregados ouçam, que os políticos ouçam,
que os governantes ouçam, que o povo ouça, que a igreja ouça, que você e eu ouçamos nessa noite. Mas mais do que isso, o juiz mostra para o réu o crime da violência contra os pobres. Olha o versículo 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Meus irmãos, quando diz que os ricos da cidade estão cheios de violência, é que eles praticaram essa violência com aqueles que não tinham poder de resistir a eles, aqueles que não tinham vez, não tinham voz, e quando apelavam para as cortes, não logravam êxito, porque as cortes já estavam corrompidas, e os juízes já estavam vendidos, e as sentenças já estavam compradas por dinheiro. E a justiça que põe na cadeia aquele que rouba um par de tênis, mas tira da cadeia aquele que rouba milhões, bilhões. E Deus está vendo tudo isso. E Deus está dizendo: eu não aceito isso. Se vocês perceberem, finalmente, o profeta está falando que o juiz, antes de aplicar a sentença, está mostrando para o réu o que ele fez, que crime ele praticou. E o último que está mencionado aqui é a mentira. A mentira é poderosíssima, mas ela tem acima dela, e mais poderosa do que ela, a verdade. A verdade. A mentira tem procedência, ela é do maligno. A mentira tem pernas curtas. Uma hora ela será apanhada e desmascarada. Os homens maus podem enganar por um tempo, mas não o tempo todo. Os homens maus podem driblar as cortes, mas não driblam o tribunal de Deus. Miqueias está nas ruas. Muito bem. Agora, o juiz então vai aplicar a sentença. E a primeira coisa é que o réu vai ter que colher o que plantou. Olha o versículo 13 comigo. Vamos observá-lo. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Deus é o Deus que abençoa, mas não brinca com Deus não, porque a mão de Deus é pesada. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Quem está ferindo o povo é o próprio Deus. E ele está dizendo isso no contexto do cativeiro. Jerusalém não caiu nas mãos da Babilônia porque a Babilônia era poderosíssima e Jerusalém era fraca. Foi Deus que entregou Jerusalém nas mãos da Babilônia. O pecado é um embuste, o pecado é uma farsa, porque ele promete mundos e fundos, mas não paga o que promete. E ele promete liberdade e escraviza. Ele promete felicidade e entrega culpa. Ele promete vida e mata. E aqui chegou o momento em que o réu que escapou, agora está diante do tribunal de Deus e tem que escutar do juiz a sua sentença. Segundo, o réu experimentará uma insatisfação crônica. Olha comigo o versículo 14, por gentileza. Comerás e não te fartarás,
A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. É claro, irmãos, que o profeta não está falando aqui que você vai comer, chega num self-service como 1 quilo e está com fome ainda. Não é isso que ele está falando, não. O que ele está dizendo é que aquilo que é fruto do pecado, da injustiça, da violência, da roubalheira, esse bem não vai satisfazer, não vai satisfazer, não vai satisfazer. Isso é um dinheiro maldito, que vai gerar insatisfação, vai gerar culpa, vai gerar pesar. E o cara, quanto mais tem, mais insatisfeito ele fica. Quanto mais ele come, mais faminto ele fica. Deus vai gerar uma insatisfação tal dentro dele, que ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego, ele não vai ter descanso. É por isso que a Bíblia diz que é melhor você ter um prato de hortaliça e ter paz, do que você ter banquetes e ter tormento na sua alma. Se você tem amor, se você tem comunhão com Deus, se você ama a sua família, um pé de alface e um prato de arroz é um grande banquete. Terceiro, o réu perderá os seus bens. O verso 14 deixa isso claro. Veja comigo, na parte final do verso: removerás os teus bens, mas não os livrarás. O que aconteceu com Jerusalém? Acumularam, dinheiro injusto, dinheiro iníquo, dinheiro ilegal, riquezas cheias de sangue, construindo cidades com sangue, as paredes cheias de violência. O que aconteceu? A Babilônia veio e levou tudo, tudo. E se a Babilônia não levar, a sepultura levará. Porque tudo que o homem adquiriu e ajuntou, no dia que ele partir, ele não vai levar nada. Apenas o juízo e a condenação, por não ter se arrependido em tempo oportuno. Quarto, o réu terá seus sentimentos frustrados. Olha comigo o versículo 15 e o versículo 16a. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andastes nos conselhos deles. Em outras palavras, meus irmãos, qualquer investimento que fizer vai ter frustração, muito esforço, nenhum privilégio. Planta, mas não usufrui. Tem, mas não tem prazer. Tem cama de marfim, colchão macio, travesseiro de pena de ganso, lençóis com fios egípcios, mas a noite é turbulenta. O pecado não compensa. O diabo é um estelionatário, ele é ladrão, ele é assassino, ele veio para roubar, matar e destruir. Só Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então se fecha a sentença com 70 anos de cadeia. Versículo 16. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trareis sobre vós o opróbrio dos povos. Aqui está dando a sentença final, que esta nação, esta cidade, este povo vai ser levado para a Babilônia. 70 anos de escravidão, 70 anos de prisão, 70 anos sem liberdade. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu escuto Miqueias me dá um desespero. A pergunta é: tem esperança? Você olha para o Brasil hoje e pergunta: meu Deus, tem esperança?
Você olha para Brasília hoje e pergunta: meu Deus, tem esperança? Você olha para a América Latina hoje e pergunta: meu Deus, tem esperança? Você olha para a América, para a Ásia, para a Europa, para a África, para a Oceania e pergunta: meu Deus, tem esperança? E o profeta Miqueias abre a porta da esperança. No capítulo 5, versículo 2, ele profetiza a chegada de um governador, de um presidente, de um rei justo, que trará a justiça, que trará a verdade, que trará a salvação. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade, e é sob a batuta deste Rei dos Reis, deste Senhor dos Senhores, que nós estamos nesta noite. Ele trouxe salvação nas suas asas, Ele é o sol da justiça, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o Deus vivo e poderoso, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é a razão da nossa vida e da nossa esperança. Para aqueles que estão esmagados debaixo da culpa e de seus pecados, o profeta traz uma palavra de esperança. Capítulo 7, versos 18 e 19. Ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Louvado seja o Senhor. Ele é Deus de misericórdia, Ele restaurou o seu povo, Ele trouxe o seu povo de volta, Ele enviou o seu Messias, o Messias veio, se encarnou, morreu, ressuscitou, voltou para o céu, derramou o Espírito Santo e voltará em glória para buscar a sua igreja. E você que se arrepende, e você que se humilha diante dEle, você é perdoado, você é lavado no sangue do Cordeiro, e os seus pecados são lançados nas profundezas do mar, e Deus nunca mais se lembrará dos seus pecados. Eu não sei como é que está você hoje, mas eu peço que você se ponha de pé agora e abra sua Bíblia em Miqueias 7:7. E com a leitura desse texto nós encerraremos. Eu acho que vocês estão também com a mesma versão que eu, então todos vamos ler com voz eloquente, com voz bonita e sonora, Miqueias 7:7, e assim está encerrada a nossa fala nesta noite. Vamos juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aleluia! Aleluia, amém.